E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pediram muito pra mim lá no Instagram desde que eu fiz a cirurgia, que são perguntas e respostas sobre a minha rinoplastia. Hoje faz 13 dias que eu fiz a cirurgia, inclusive eu postei um vídeo já sobre o meu pós-operatório, um vlog completo. O vídeo tá muito legal, contando toda a minha experiência pós-operatório, né? Como é que foi os dias, desinchando. E hoje eu tô bem melhor, eu tô só com esse curativozinho, deixa eu chegar mais perto da câmera, de micropore, tá vendo? Eu tô só com ele, não tô com a tala nem nada, eu tenho que ficar usando ele até 2 semanas. Aí depois eu uso ele só pra dormir, né, que eu faço essa microporagem todos os dias antes de dormir, eu tenho que fazer ela. E aí depois só usar pra dormir por mais até finalizar um mês. E aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês mandaram um monte de coisa, mandaram também lá nos comentários do último vídeo. E eu vou responder tudo, inclusive valores que vocês sempre me perguntam. Então vamos responder as perguntinhas. A primeira pergunta é: o que você queria mudar no seu nariz? Vamos lá, eu respondi mais ou menos isso no último vídeo, mas eu vou explicar certinho. O que me incomodava no meu nariz era o meu perfil. Então vou botar umas fotinhas aqui do lado enquanto eu vou falando. O meu perfil me incomodava sempre me incomodou. Muitas vezes eu não falava com as pessoas, tipo, se a pessoa estivesse do meu lado aqui, eu virava pra ela pra conversar, porque eu não queria que ela me visse de perfil. Eu nunca sorria pras pessoas de perfil, tipo, ou de um ângulo que eu achava que meu nariz não ia ficar bom. Eu odiava, tipo, de lado, tipo, todas as fotos que eu coloquei aqui são prints de vídeo ou fotos que eu tirei porque eu já sabia que eu ia fazer rinoplastia, então eu tirei de lado pra isso. Porque eu não gostava, eu achava o dorso muito alto, a ponta caía, enfim, o que eu não gostava era o perfil. Mas de frente, eu gostava do meu nariz, eu gostava muito do meu nariz de frente, meu nariz não era aquele nariz tipo batatinha, nem nada desse tipo, então eu gostava, assim, eu sempre tirava foto assim, ó, que eu gostava bastante dele. Então exatamente isso eu pedi pra médica não alterar muito de frente, porque eu não queria que alterasse o meu rosto, não queria que mudasse meu rosto, porque eu gosto do meu rosto. Eu queria que simplesmente só mudasse o perfil. E foi exatamente isso que ela fez. Inclusive, hoje eu apareci nos stories sem a fita e todo mundo me falou a mesma coisa. Carol, sua feição tá a mesma. De frente você tá a mesma. O que mudou foi de lado. Olha, ele tá bem mais curvadinho aqui, tá vendo? Que era exatamente o que eu queria mudar. Vou botar uma foto do antes e depois aqui pra vocês verem. É óbvio que o meu nariz ainda tá inchado, é óbvio que demora, mas eu já gostei bastante porque era o que me incomodava. Era o perfilzinho. Carol, qual técnica foi utilizada? Bom, a minha cirurgia foi rinoplastia fechada, ela não foi rinoplastia aberta. E qual que é a diferença da rinoplastia fechada pra rinoplastia aberta? O corte. A rinoplastia aberta, eles fazem um corte aqui, ó, que eles chamam de columela, e levantam o nariz e fazem tudo olhando. A rinoplastia fechada, ela é feita totalmente por dentro. Então, eles abrem a narina assim, tipo, e fazem uma incisão aqui por dentro e vão fazendo tudo por dentro, ou seja, eu não tenho nenhuma cicatriz, nada. E obviamente você tem que fazer isso com um médico muito especializado, porque a diferença da aberta ele abre o nariz e vê o que tá fazendo. A fechada ele não vê o que tá fazendo, então a chance de ser errado pode ser grande. E eu fiz a técnica fechada justamente porque eu não queria mudar muita coisa, porque na aberta você consegue corrigir muito mais coisas, quando o seu nariz tem muito mais coisa pra corrigir. Às vezes a aberta é a melhor opção, mas a minha médica me indicou a fechada justamente porque o meu maior problema era só o dorso, era só isso aqui. Eu só queria mudar ali, entendeu? Eu só queria tirar esse ossinho daqui. E ela falou que na fechada isso resolveria super bem. E aí eu não ia ter toda aquela questão de cicatriz, de ter que ficar cuidando de ponto. Enfim, e aí eu confiei nela, fiz e foi a melhor escolha pra mim possível. De 0 a 10, qual a dor? Eu vou dizer 1. Eu não vou dizer 0, porque eu senti algumas dorezinhas de cabeça nos primeiros dias por conta da pressão. E eu sentia uma dor no rosto, mas por conta da pressão de líquido, porque eu tava muito inchada. Mas a rinoplastia em si, o nariz não dói, gente, eu não senti dor nenhuma, absolutamente nenhuma dor. O que acontece é desconforto. Eu senti muito desconforto nos primeiros dias, justamente por não conseguir respirar. E eu tava com aquele bigodinho aqui que eles botam porque vai sangrando, sabe? E aquilo parecia que dificultava ainda mais a minha respiração, por mais que era de gás. Então, os 2 primeiros dias é bem chatinho, porque você fica sem respirar. É bem ruim, você não tá acostumado ainda com a questão do nariz. Enfim, mas é mais um desconfortozinho ali. Não tem dor nenhuma. Que tipo de anestesia você utilizou? Bom, eles podem usar anestesia geral,
é ou local com sedação. A minha foi local com sedação, então não foi anestesia geral. Acordei super bem da cirurgia, gente, não tava assim, tava um pouquinho grogue, um pouquinho sem entender o que tava acontecendo, mas eu não tava passando mal, que nem eu vejo muitas pessoas passarem mal com anestesia geral, então eu fiquei bem tranquila em relação a isso. Uma curiosidade engraçada da minha cirurgia é que eu acordei no final dela. Então eles estavam finalizando o meu nariz ainda, eu vi que eles ainda estavam fazendo alguma coisa aqui, eu não conseguia sentir o que era, mas eu comecei a acordar no final da cirurgia, então eu comecei a acordar, eu fui abrindo o olho assim, aí eu fui vendo que eles estavam fazendo alguma coisa no meu nariz e eu, tipo... Sabe quando você quer acordar, mas você não consegue? Eu tava bem assim. E eu escutei os médicos falando assim comigo, ai, olha quem tá acordando, não sei o quê. E eu fiquei... Eu tava assim, ó, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você tinha algum outro problema no nariz ou foi só estética? Eu não tinha desvio de septo, gente, eu não tinha desvio de septo, eu não tinha adenoide. Inclusive, a minha adenoide, eu operei quando eu era bem pequenininha. Eu tinha adenoide, eu operei quando eu tinha uns 2 anos, mais ou menos. Mas eu não tinha nada, o meu foi 100% estética e eu acredito que por isso também a minha recuperação tá sendo mais rápida. Porque eu acho que quando as pessoas fazem desvio de septo, é mais complicado o pós, tá? O meu tá sendo muito tranquilo. Como você decidiu o nariz que queria? Você falou com a médica, mostrou fotos. Então, eu não cheguei pra ela com o nariz pronto, né? Eu não cheguei assim, eu quero ficar com o nariz da fulana, quero ficar com o nariz da ciclana. Eu cheguei pra ela e falei o que me incomodava. Eu falei, olha, o que me incomoda é esse dorso, é a ponta que às vezes cai, quando eu vou rir. E é isso que me incomoda. Aí eu falei pra ela a questão que eu queria bem natural. Eu falei, não quero que fique o nariz de porquinho, eu não quero que ele fique minúsculo, eu quero que ele combine com o meu rosto. Porque não adianta você querer fazer um nariz assim, menorzinho, pequenininho, bonitinho, igual a da fulana e não combinar com o seu rosto. E eu fui atrás dessa médica justamente por conta disso, porque ela preza por isso. Ela preza por uma estética que combine com o seu rosto. E não fique aquele negócio desproporcional, sabe? Porque às vezes eu acho que as pessoas perdem um pouco a mão na rinoplastia. E não importa, pode ser o melhor médico do mundo. Às vezes eu sempre acho que tem alguma coisa. E eu ficava com muito medo disso. Então, o que eu fiz foi falar isso pra ela. E a gente fez uma simulação na hora. Ela tirou as fotos do meu nariz e foi falando o que dava pra fazer, o que não dava. Me explicou toda a questão da pele, porque a minha pele é grossa, por exemplo. Então ela demora mais pra ver o resultado. Então ela foi me explicando tudo isso. E aí, já na primeira consulta, eu marquei a cirurgia. Até porque eu já conhecia a médica, né? Já tinha feito uma consulta com ela uns 2 anos antes. E eu senti muita confiança, né? Porque eu já tinha feito consulta antes. Outra coisa também é que quando eu paguei a cirurgia, né? Todo o valor, depois eu vou falar pra vocês, eu já paguei com fotos. Então depois dessas fotos que a gente fez, eu fiz outras fotos com fotógrafo em estúdio pra simulação e pra comparação. Que a gente vai refazer essas fotos, eu acho que em 1 mês, se eu não me engano. Qual foi a pior parte do pós-operatório? O segundo e o terceiro dia. Eu acho que o primeiro eu ainda não tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava só jogada, assim, mas aí a partir do primeiro dia, no finalzinho do dia, assim, eu comecei a inchar, ficar roxa. No segundo dia eu fiquei mais roxa ainda. No terceiro também tava mais roxa, mais inchada. E aí depois cresceu aquele edema que doía bastante, sabe? Que doía era mais o edema, o inchaço no rosto. E aí depois ele foi diminuindo. Então os 2, 3 primeiros dias são os piores. E depois ele é mais tranquilo. Quanto tempo você vai ficar sem treinar? Ai, meu Deus do céu, eu já não aguento mais. A minha médica me falou 3 semanas. Isso varia de médico pra médico, tá? Antes de eu ver a cirurgia, né, de falar com ela sobre isso, eu fui atrás de vários vlogs, várias meninas que falavam. Tinha uns que falavam que tinha que ficar 6 semanas, outros que falavam que ia ficar 1 mês sem treinar. Enfim, eu conversei com a minha médica. Ela falou que do jeito que foi a minha cirurgia, o que ela indica pros pacientes dela, que ela vê uma boa melhora, 3 semanas já com exercício físico, musculação, né, com peso, com tudo que eu sempre faço. E 2 semanas eu já posso voltar com exercício leve, um cardio, uma bike leve, assim, pra me movimentar mesmo. E é o que eu vou fazer a partir de amanhã, né, que já dá... A partir de amanhã? Amanhã? Amanhã é quarta? Amanhã faz 2 semanas que eu fiz a cirurgia. Então amanhã eu já começo a fazer um cardiozinho, uma coisinha leve, pro meu corpo ir se acostumando. A gente tava vendo aqui aquela pergunta do que você fez no nariz, eu acho que ela queria saber também o que foi feito, né? Se eu quebrei, enfim, eu perguntei pra médica. E o que ela fez foi quebrar, ela quebrou esses 2 ossinhos, esses aqui do lado, pra dar uma afinada aqui, bem aqui. E raspou aqui. Aqui foi feita uma raspagem, fratura, raspagem, e ela fez um enxerto com o próprio septo pra minha ponta ficar mais estruturadinha, porque eu reclamava que a minha ponta caía.
Então ela fez um enxertozinho. Vou colocar uma foto aqui do pós imediato, né? Que é como ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar, né? Porque depende um pouquinho, né? O nariz vai passando por alterações. Mas basicamente o pós imediato basicamente vai ficar pro resto da vida. Em quanto tempo você vai ver resultado? Gente, o resultado da rinoplastia é com 1 ano. Ele desincha já nesse primeiro mês, então ele vai desinchar bastante. Eu já vi resultado, né? Eu já vi resultado aqui do dorso, que dá pra ver. Mas a pontinha dele tá bem gordinha, gente. Tá bem inchadinho aqui, tá bem inchado também. Então isso tudo ele vai desinchando, ele vai mudando. E o resultado definitivo é com 1 ano. Então tem que ter paciência. Por que o seu sorriso ficou travado? Gente, ele ainda tá meio travadinho, ó. Ele não tá exatamente como ele é. Mas eu perguntei pra médica, ela falou que é porque quando você manipula o nariz, você manipula várias áreas, né? Então, você mexe aqui no nervo, então é comum a boca ficar meio presa, sabe? Minha boca ficou muito presa nos primeiros dias, eu não sorria, eu parecia aquele Grinch, sabe aquele Grinch verde? Minhas amigas falavam que eu parecia aquele bonequinho, e eu tava exatamente assim. Agora, o sorriso já tá melhorando, já tá voltando, e é super normal. Então, se tá fazendo rinoplastia, ficou com o sorriso preso, vai voltar, confia em mim. E a pergunta de milhões. Carol, quanto você pagou? Gente, o valor total da cirurgia foi 12.500. Eu paguei à vista, porque ia ter desconto, então 12.500. Eu achei um valor ok, porque eu já vi rinoplastia de 30 mil, de 20 mil. Então, eu achei o meu valor muito bom. Minha médica é muito boa, gostei muito do resultado. E com esse valor, esse valor fechado, né? Nesse valor inclui a médica, hospital. Eu fui tudo particular, tá? Não fiz absolutamente nada pelo plano. Médica, hospital, anestesista, instrumentação cirúrgica, as fotos que eu fiz, foi isso. É isso que inclui. Aí eu ainda tenho os remédios, a drenagem que eu tô fazendo, né? Que é a parte que não é obrigatório, mas eu tô fazendo pra ajudar. Então é isso, 12.500, mas esse valor varia muito, tá, gente? Porque eu já vi gente fazendo cirurgia com muito mais, gente fazendo cirurgia com menos. Se você tem algum problema funcional, né, um desvio de septo, o plano cobre uma parte, então varia bastante. Carol, com quem você fez? Eu fiz com a com a doutora Daniela Dranca, aqui em Curitiba. Ela atende no Hospital Hipo. Antes que me perguntem, não é parceria, tá? Eu tô indicando de coração, porque ela realmente fez um trabalho incrível de... não somente o nariz, que tá lindo, que eu amei o resultado, mas toda a parte psicológica, ela foi muito atenciosa, ela é muito calma, ela é muito meiga. Ela me ajudou muito nessa parte, tanto que eu falei que eu tinha feito uma primeira consulta com ela em 2020 e ela me acalmou, e eu tava muito nervosa, eu queria um nariz de um jeito que não ia ficar bom no meu rosto. Ela me acalmou, inclusive pediu pra eu esperar, falou que talvez aquela não seja a hora, e eu esperei 2 anos e voltei com a mesma médica e realizei meu sonho. Então eu indico de olhos fechados. Você fez em hospital ou fez em clínica? Gente, eu fiz em hospital e fico alerta pra vocês não fazerem nada em clínica. Se vocês já fizeram e tiveram uma boa experiência, ok, mas eu prefiro fazer em hospital porque tem toda uma aparelhagem melhor, sabe? De ambulância, de caso aconteça alguma coisa, de aparelhos. Você tá entrando numa cirurgia, tudo bem que a rinoplastia não é uma cirurgia de alto risco, mas é uma cirurgia, então é invasivo, você precisa ter profissionais capacitados e uma estrutura que possa te atender caso aconteça algo de errado. Bom, gente, terminei de responder algumas perguntinhas, a maioria era bem parecido, várias perguntas parecidas, perguntas iguais, enfim. E aí respondi aquelas que eu vi que vocês tinham mais curiosidade, aquelas que vocês tinham mais dúvidas. E eu quero falar 2 coisas antes de terminar esse vídeo. A primeira é que eu não me arrependo nem por um segundo. O pós é chatinho, teve uma hora que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, mas... de verdade, isso aqui... eu olho pro meu nariz e eu tô tão feliz, tão realizada. Porque é um negócio que, pra muitas pessoas, ninguém via. Sabe aquele negócio, eu falei, tantas pessoas que eu falei que eu fiz, né, principalmente minha família, tios, enfim. Nossa, mas eu não via nada, nossa, mas seu nariz não era feio. E eu ficava, gente, eu sei que vocês não viam nada, mas eu via. E sempre me incomodou, não foi algo pontual, não foi algo que começou a me incomodar por conta de foto, de vídeo, não. Foi algo que me incomodou desde pequena. E então, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de ter feito e tá bonitinho. Eu não consigo, tá bonitinho, enfim. E a segunda coisa é que eu recebi algumas pessoas falando, nossa, Carol, agora você tá me dando gatilho pra fazer, agora eu tô com vontade de fazer. E eu sei que por ser influenciadora digital, eu tenho esse poder de influência, mas eu quero deixar um alerta pra vocês, porque
É uma cirurgia, tá? É uma cirurgia, é no rosto, não tem como voltar. Existem outras formas, né? Fazendo outras cirurgias, mas é uma cirurgia no rosto, sabe? Então, pensem muito, pensem com carinho. Não resolvam fazer isso na louca, assim, né? Que nem eu quase fiz em 2020. Eu parei pra pensar, eu amadureci a ideia, eu me organizei financeiramente, me organizei com as minhas coisas, com os meus treinos. Realmente fiquei pensando muito se era isso que eu queria, se valia a pena, e no meu caso valeu. Então, se você quiser fazer, te apoio super, mas pense com carinho, pense se você quer fazer isso, se organize financeiramente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E semana que vem eu vou trazer um vídeo pra vocês contando como que vai ser a minha tão esperada volta aos treinos, minha alimentação e o que vai acontecer a partir de agora.